Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. Hoje nós temos aqui ainda o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Gente, aqui a irmã Rosália vem lembrar para a gente, né, de uma coisa muito importante que a gente vive falando, né? Desejar ao próximo aquilo que eu quero para mim, fazer ao próximo aquilo que eu quero que se faça por mim. É isso, é onde se resume tudo, a caridade material e a caridade moral. Caridade moral é porque, às vezes, eu não tenho condições, vamos colocar, financeiras, para poder fazer algo mais para a pessoa, dar algo de material para a pessoa que precisa, para aquele que precisa. Mas eu tenho condições de levar, né, uma força para aquela pessoa, né, de dar um conselho, de dar um abraço, né, de falar coisas que vão reerguer essa pessoa naquele momento difícil porque ela está passando. A
caridade moral é você dar o consolo para a pessoa, quando a pessoa precisa desse consolo. Eu não tenho condições financeiras para ajudar com mais, mas eu posso ajudar com aquilo que eu tenho, né? Com o amor que eu carrego no meu coração. Se eu puder aliar as duas coisas, ótimo. Eu faço a caridade moral e faço a caridade material. São importantes todas duas, não é? Então, gente, vamos pensar um pouquinho que aquilo, às vezes, aquilo que está sobrando aqui na minha casa, está faltando na casa do irmão. Se eu posso tirar aquilo que está sobrando aqui e doar para aquele que precisa, por que eu não faço isso? Né? Se eu tenho oportunidades, alguém bate na porta da minha casa, me pede um alimento e eu tenho esse alimento para doar, por que eu não faço, não posso fazer isso? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que a gente já viveu. Vamos procurar buscar dentro da gente sempre, né, a condição moral para ajudar aquele que precisa. A condição material, né, se a gente tiver condições, vamos fazer também. Mas a condição moral é muito importante. E, como a própria leitura da irmã Rosália nos diz, é a mais difícil de se fazer. Né? É a mais difícil, porque aí não depende das minhas condições financeiras, depende da minha condição moral, para poder levar para o outro, né, o alento que ele precisa, a força que ele precisa naquele momento. Eu tenho que estar bem comigo, de consciência, de coração, para mim poder levar ao outro a ajuda que o outro precisa. Por isso que eu falo, é a mais difícil, né? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 766, nós já estamos aqui agora no capítulo 7, a lei de sociedade, necessidade da vida social. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Gente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não para ficar isolado. Por quê? Porque nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer moralmente. Nós precisamos pagar nossas penas, resgatar nosso passado, né? Resgatar os erros do nosso passado. E se eu me fechar em mim mesmo, for morar num canto deserto do mundo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter as oportunidades, né, de resgatar alguma coisa que eu fiz de errado no passado? Como que eu vou praticar a caridade fechado em mim mesmo? Não há condições, não é? Por isso Deus fez o homem para viver em sociedade, para nos aturarmos uns aos outros, para nos ajudarmos uns aos outros. É por isso que o homem tem que viver em sociedade, né? É um ser sociável. É um ser sociável, porque nós precisamos uns dos outros no caminho da melhora moral. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça com muita paz, luz, alegria, trabalho, saúde, fé e esperança. Beijo no coração de todos, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.